Isaías capítulo 6. Vamos ler do 1 ao 8. Quero trazer uma breve meditação a você. Nós hoje, ainda, depois você olha lá fora, ainda tem muita coisa que está montada lá. À tarde o pessoal vem para o vôlei, a gente quer desmontar, mas se você... pastor, não vou vir à tarde. Então depois do culto, se você quiser dar uma mão aqui, a gente já dá levar a mesa para o lugar, essas coisas. Ainda tem muita coisa lá atrás, você pode nos ajudar. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 8 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. À base do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Mas nós vivemos dias que nas nossas igrejas, onde nós estamos, nós temos convivido com pessoas religiosas, legalistas, com igreja, não estou dizendo a nossa igreja, estou dizendo igreja em geral, igreja evangélica brasileira. Pessoas religiosas, legalistas. Existem pessoas liberais demais, né? Hedonistas, né? O hedonismo é a busca do prazer, sempre buscando algo, e nós vivemos uma sociedade assim. Tem aquele grupo de pessoas que é morna, né? Está conformado, tá bom assim, eu vou na igreja domingo, tá bom. Fiz a minha obrigação. Existem pessoas indiferentes, que estão machucadas pelo sistema religioso, por pessoas, por líderes, pessoas doentes, às vezes na alma. Existe aquele grupo de pessoas novas que estão buscando a fé, que estão com sede, buscando a Deus, estão abertos para conhecer mais a Deus. Existem também aquelas pessoas que estão comprometidas, avivadas. Aquela que está buscando mais de Deus, que tem clamado e tem buscado pela presença do Senhor, né, buscando intimidade, conhecer a Deus. Se fosse olhar para esse grupo de pessoas, qual grupo você estaria? Onde você está? Os religiosos, os liberais, os mornos, não mormons, indiferentes, nos novos ou nos avivados, nos comprometidos? Eu quero essa manhã trazer uma palavra para você, e a ideia é levar todos esses grupos aqui a se tornarem comprometidos, avivados. Deus deseja que eu e você sejamos daqueles que buscam intimidade com Deus. E esse texto que a gente leu fala do profeta Isaías. E aqui Isaías tem uma visão. E quando ocorreu isso, era no tempo do rei Uzias, por isso que ele começa o texto, no ano da morte do rei Uzias. Talvez a morte do rei Uzias, que era conhecido de Isaías, produziu nele um senso de vazio, que o levou ao templo para buscar a Deus, para buscar uma direção de Deus por dias difíceis. E no templo, quando ele chega lá no templo, ele tem uma visão de Deus, e essa visão que Deus dá para ele vai terminar com uma chamada profética, como um Deus falando com ele. E aí Isaías busca intimidade com o Senhor em dias difíceis, dias carregados, dias pesados. O ambiente econômico, político, espiritual era difícil. Dias como nós estamos vivendo hoje. Dias difíceis como os de hoje. E dias difíceis como esses que vivemos, eles nos levam a alguma reação. Alguns vão lidar bem, outros não vão lidar bem com isso. E você precisa aprender a liderar bem esse processo.
tempos difíceis. Liderar bem isso na sua vida, a sua família. Na Comingá, né, no café da quinta-feira, a sexta foi aqui, na quinta-feira foi, esqueci o nome da igreja agora, do pastor Ricardo. Enfim, o pastor Ricardo ali na Nildo Ribeiro. E estava um pastor da Ucrânia, ali, um jovem pastor ucraniano, compartilhando, e Cristo Centro, compartilhando com nós a experiência ali da Ucrânia. Ele ficou um tempo ainda lá com a guerra, mas por ter filhos pequenos, a esposa também não estava bem. Eles saíram da Ucrânia, conseguiram ser resgatados lá, estão aqui no Brasil, estão aqui em Maringá. E momentos difíceis, ele relatando aqueles dias difíceis. Cada pessoa reage de alguma forma. Como que nós reagimos a esses dias difíceis? Alguns escolhem ir para longe de Deus. Para longe da sua palavra, suas ações, suas atitudes, eles acabam se afastando de Deus. Outros escolherão ir para os seus braços, buscar com a santidade de Deus, estar perto de Deus. Dias difíceis, ou nos afastam de Deus, ou nos aproximam de Deus. Talvez dias difíceis para você tem passado dias difíceis. Mas esses dias difíceis podem servir também, e luta, e a tentação, e afrontas, e pecado, e perseguições, mas isso pode fazer com que você, Deus, eu preciso do Senhor. E muitos nessa hora se jogam diante do Senhor, se lançam diante do Senhor. E essa vida de superficialidade, essa vida de aparência superficial, ela começa a se revelar na vida da pessoa. Como é que ela se revela na tua vida? Através das conversas. Como que você usa seu tempo? Como você usa seus recursos, suas finanças? Como que nós estamos lidando com os nossos relacionamentos? Isso demonstra como que a gente tem levado a nossa vida. No cultivar das nossas amizades, na visão de vida cristã que você tem, enfim. Isso nos leva a mostrar se nós temos uma vida superficial ou não. E todas essas situações vão revelar de forma direta como como é o meu relacionamento com Deus. Se é de forma superficial, aparente, religiosa, ou se é de forma íntima. Eu quero falar um pouco sobre baseado nesse texto. Prometo não me demorar. Mas quando você experimenta uma intimidade com Deus, que é o que Deus deseja. Deus deseja ter intimidade com você. Quando a gente fala de oração, a oração não é para pedir coisas, para alcançar coisas. Isso aí faz parte, está no pacote. Mas o principal objetivo da oração, de uma vida de oração, é ter intimidade, relacionamento. E baseado nesse texto, a gente vê algumas coisas. Quando você experimenta a intimidade com Deus, a primeira coisa, versículo 2 e 3, você enxerga o que a maioria não consegue ver. Quando você começa a buscar a Deus, a orar, a falar com Deus, pastor, eu não sei orar. Cara que sabe, senta num lugar que você tiver, uma cadeira, qualquer lugar, ou de pé, e fala, conversa. Não é algo decorado, Senhor, amantíssimo e poderoso Deus. Oh, Deus. Não, Deus, estou aqui na tua presença, Deus santo, poderoso, maravilhoso. E fala, Deus, estou cansado, eu estou passando por isso, por aquilo. O texto diz assim, acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, santo, 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 até cantamos hoje isso, né? É o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Os anjos, aqui no caso serafins, né, uma classe especial de anjos, que tem querubins, serafins e tal, eles estão declarando que Deus é santo, por 3 vezes. Isso está falando aqui do caráter de Deus, a santidade, de um aspecto do caráter de Deus, a santidade de Deus. E aí, isso vale para a gente pensar nisso. Como que num mundo tão cheio de pecado, como a gente tem olhado para essa questão da santidade? Porque santidade, a ideia básica de santidade, o que é? É separação. O que é o santo? Santo não é o perfeito, é o separado. Aquele que foi separado para algo. Ou seja, Deus, ele está falando assim, mas Deus é separado? Sim, Deus está acima da sua criação. Deus é santo, ele é separado. Isaías chama diversas vezes no texto, por exemplo, Isaías 1,4, e outras vezes ele vai chamar que Deus de o santo de Israel.
Ele diz lá em Isaías, ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados, rejeitaram o santo Deus de Israel, o Deus que está acima, separado. Por isso que Deus é santo. Em Isaías 5:19 ele diz assim, que ele também fala e chama Deus como o santo de Israel. E isso separa, coloca Deus acima da criação, coloca Deus separado das coisas que foram criadas, daquilo que Deus fez. Ele é santo, ele é separado, ele é acima, ele não tem igual. O salmista Asaf, no Salmo 77:13, ele diz, não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. E ele usa Deus com letra minúscula, porque não existe outro. E aí não tem, amados, como nós servirmos a Deus com excelência, se nos faltar santidade, se não formos separados. Por isso, para sermos usados por Deus, é preciso primeiro que você tenha uma visão de santidade. Isaías teve uma visão, Deus é santo, Deus é separado, Deus é especial. Toda a terra, ele diz assim nesse texto, está cheia da sua glória. E ele conseguiu ver, Isaías conseguiu ver uma pequena demonstração da glória de Deus, dessa santidade de Deus, dentro do templo, dentro daquele ambiente. Foi uma pequena, Deus, vou te dar uma fração do que... E o termo aqui, glória de Deus, ele viu a glória de Deus, é um termo, antigamente, na década de 80, 90, se falava bastante que é a Shekinah. Lembra? Tinha umas músicas, a Shekinah de Deus vai descer. Quer que eu cante? Não, né? Quer que eu cante, Rastelli? Conhece essa, Rastelli? Né? Tinha uma outra Shekinah, né? Shekinah. E aquele culto que era do poder, o Shekinah descia. E essa palavra quer dizer o quê? Refulgente, magnitude, a magnitude da manifestação divina, a presença de Deus. Quando o ambiente se enche da Shekinah, da glória de Deus, da glória manifesta de Deus. O Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus. O dia que Jesus nasceu, foi anunciado, trazendo salvação, e uma multidão de anjos louvava a Deus no céu, dizendo, glória a Deus nas alturas. A Shekinah de Deus se manifesta nas alturas. Essa mesma Shekinah apareceu para Moisés, ele apacentava os rebanhos do sogro dele, de Jetro, cuidava lá das ovelhinhas, e aí apareceu um anjo do Senhor, no meio de uma sarça ardente, que o fogo não se consumia. Moisés olhou para aquela sarça que não se consumia, e ele viu, aquilo era a glória de Deus, a Shekinah de Deus que se manifestava. Você passa a ter outra percepção da presença, você consegue ver aquilo que os outros não enxergam. Quando você começa a ter intimidade com Deus, você começa a enxergar além. Você também, quando experimenta a intimidade com Deus, em segundo lugar, versículo 4, diz assim, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Se você ler Apocalipse, não vou ler agora, 1:10-17, fala da experiência que João tem no Apocalipse, quando ele tem uma visão, ele foi arrebatado ao terceiro céu lá e tal, e começa a ter um monte de coisa. Ele começa a ter, quando você experimenta a intimidade com Deus, você adquire experiências pessoais com Deus. João recebeu uma visão de Deus, lá no Apocalipse, uma experiência com Deus. E Deus, da mesma maneira, amados, comigo aqui, com você que está em casa, Deus quer manifestar a glória dele sobre você. A Shekinah de Deus quer descer sobre você. Quantos creem nisso? Amém? E é importante você crer que isso é assim. Você crer no sobrenatural de Deus. Você também precisa ter uma visão da glória de Deus. Ter intimidade, ver a glória, manifestar a glória. E a Bíblia sempre será a maior revelação. A maior revelação que a gente tem. Deus manifesta a sua glória. Está aqui, amados. É a Bíblia Sagrada. Mas nós cremos que Deus também pode falar conosco através de sonhos. Deus pode falar conosco através de visões. Deus pode falar conosco através de revelação, de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, de milagres, de sinais. De sentir a presença no ambiente. Porque tem lugares que você vai, tem dias que você vai, cultos que você vai, está normal, beleza. Você sabe que Deus está ali, você não vive pelo que você sente, pelo que você crê. Mas não tem aquele momento que você está orando, ou aquele momento que você está louvando, ou aquele culto, que está diferente o trem. É Shekinah, é a glória de Deus. Tinha uma música que dizia assim, né? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Lembra? Aí vai lembrando, vai puxando. Eu estava num encontro durante a semana lá em Curitiba,
do Willi, da internet, não, Leadership Institute, é bonito falar assim, né? E ficamos uma semana, pastores de várias partes do Brasil e dos países de língua portuguesa. E estava falando para os meninos aqui que eles cantaram um monte de música antiga, né? Falei assim, nunca tive a rinite, acho que atacou minha rinite lá, assim, tanto pó que levantou, assim, abriram o baú, pegaram umas músicas lá e... Eu ficava com o nariz trancado toda hora, eu falei, ô louco, mas vocês estão... Mas a glória do Senhor se manifesta. Terceiro lugar, quando você experimenta a intimidade com Deus. Ele diz assim, ó, versículo 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido. A gente lê assim, normal, né? A gente lê assim. Então gritei, ai de mim, estou perdido. Não é assim, né? O texto está dizendo, então eu gritei. O que você tem que fazer? Você tem que gritar quando lê. Ai de mim, estou perdido. É isso que Isaías fez. Pois sou um homem de lábios impuros. E aí começou a apontar para os outros. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ê, pastor. Quando teu time joga, né? É, juiz. Esses dias eu vou confessar um pecado público aqui. 2018, o glorioso Operário Ferroviário foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, né? E eu fui dar aula em Curitiba. Eu fui dar aula em Curitiba no seminário Rogato. E o que acontece? Cara, foi Deus. Naquele final de semana, eu estava em Curitiba, morando já que... Estava em Londrina ou Maringá? Acho que já estava em Maringá, né? 2018. E aquele dia, no domingo à noite, de tarde, tinha um jogo do Operário, final do campeonato da Série C, Operário e Cuiabá. E eu em Curitiba. Terminou minha aula meio-dia. Jesus amado, aquele coração. Meu irmão também torce o Operário. Liguei para o Jean. Jean, consegue o ingresso para mim, que eu vou dar um jeito de ir para Ponta Grossa assistir o jogo. O Jean, eu estou em Curitiba. Piá. Ele é de lá, né? Então tudo é piá. Cada 10 palavras dele, 11 são piá. Piá, eu estou em Curitiba, piá. Daí eu falei assim, mas daí... E eu tô com... Ele era sócio. Estou com os 2 ingressos, meu e da esposa aqui. Passa no pai pegar e dá um jeito de ir. Rapaz, né, mal terminou a aula, eu liguei para o Fábio, um irmão lá de Curitiba. Fábio, vamos para Ponta Grossa ver o Operário? Vamos, que ele também é operário. E aí fomos. Fomos assistir o jogo lá. E o Operário estava ganhando de 2-0. E aí o Cuiabá virou para 3-2. E no final do jogo o Operário foi lá e empatou. Cara, aquele estádiozinho que é um ovo, virou um caldeirão. E na hora dos times saírem, começou um quebra-pau entre os jogadores. E um xingou o outro e tal. E meu irmão era sócio, então você fica assim, quase do lado do... Não tem alambrado, né? É o setor Wimbledon, do Germano Krieger, sabe? É só um murinho assim, tudo cadeirinha e tal. E aí, beleza, deu confusão e aí a torcida fica ali. Ninguém se brigou, né? Mas você fica lá, você é que e tal. Beleza. Eu faço parte de uns grupos de WhatsApp, torcida do Operário, né? Aí, esses dias postaram os vídeos. Lembra desse jogo? E aí eu vendo, Lucas, o pai estava lá e tal. E de repente, o que eu vejo? O carequinho lá. Eu acho que eu não xinguei, mas alguma coisa eu fiz. Porque estava eu e o Fábio, os 2 irmãos, crente, eu pastor, o Fábio quase pastor na Alcance lá, e nós assim, lá. E Senhor, agora, né? Ainda bem que ninguém percebe que eu estou com uma camisa. No meio do monte de torcedor Operário, estou com uma camisa social. Eu fui de social, estava dando aula. Deus, eu sou um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. Deus devia estar abençoando. Cuidado, Deus te proteja, filho. Salva ele, Senhor, alcança. Deveria. Que o Cuiabá perca lá. E aí depois, o jogo foi em Cuiabá e o Operário se consagrou campeão e tal. Glória a Deus por isso. Mas eu acho que Isaías ele começou a ver assim. Talvez Isaías se lembrou o dia que ele estava no trânsito, com pressa, levando os filhos para a escola. E pareceu aquele tiozinho, a Rebeca dirigindo na tua frente, devagarzinho. Troca a marcha, olha, para. Vai, filha, calma. E vai, espera. Enquanto não acabar todo o movimento da avenida, ela não vai. Não, mas ela dirige bem. O Francisco acompanhou ela, né? Francisco, ela dirige bem? Bem. Mas puxou o pai, né? Deus o livre, vai viajar com o Léo para você ver. Você quer pegar, agitar um cara, você pega, dá uma carona, pega uma carona com o Léo, com a Simone para você ver. Nunca mais a pessoa volta a ser a mesma, né? Eu não sei porque nunca mais, Léo, a minha sogra pediu carona para Simone para vir de Londrina para cá.
Esperto eu, né? Minha sogra queria vir visitar. Falei, pega uma carona com a Simone. Ela paga mais caro, mas vem de cá. Vamos mudar de história. Sabe o que isso faz, amados? Intimidade com Deus, ela amplia nosso senso de humanidade. Porque tem gente que acha que pastor é santo. Agora eu vou queimar o filme do outro lado, né? Quando eu era piá, eu ia no jogo do Operário lá e tinha um padre lá. Eu não sei se é padre, bispo, porque eu não sei se o Fábio frequentava, o Germano. Ele era barbudo, cabeludo. Aquele padre, gente boa, todo mundo gostava dele. Acho que ele vai até hoje no jogo do Operário. Era lá do 31 de março, aquela região. E, rapaz, aquele cara se transformava na hora do jogo. Você não acreditava que ele era padre. É que a gente sabia que ele era padre, mas não dava para acreditar. Até no intervalo ele liberava toda a adrenalina dele. Mas, porque a gente começa, quando você tem intimidade com Deus, não estou dizendo que você vai fazer isso, você começa a perceber que você é humano. Você começa a olhar os outros com humanidade. Eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. É isso que Isaías fez. Fica evidente a nossa pecaminosidade, a nossa atitude pecadora. Quando nós estamos diante de Deus, diante da grandeza de Deus, nós nos tornamos pequenos. Porque o orgulhoso, quando está diante de Deus, ele não consegue perceber o tamanho dele diante de Deus. Por isso que eu incentivo e falo para os meninos aqui, quando ministram louvor, cantam, quando a gente canta algo sobre a grandeza de Deus, Deus é santo, poderoso. Quando você pensa isso na majestade de Deus, que criou todas as coisas, você começa a ver quanto você é pequeno. Você começa a ver que os teus problemas são pequenos. Deus é grande. E aí quando você começa a cantar, a adorar a Deus, sabe o que você está dizendo? Você começa a perceber, cara, mas não é tudo isso. Eu não lembro quem que me contou esses dias, que, acho que talvez falar no encontro, não lembro onde que alguém falou, que ela foi conversar, aconselhar alguns jovens antes, num momento lá, e o cara começou a mostrar a situação de alguns irmãos que ele conhece, que são missionários lá em países perseguidos, por exemplo. Ou como o Rastelli fez hoje, falando da Coreia lá. Aí daqui a pouco você vai dizer, ixi, eu preocupado que a gasolina aumenta ou não aumenta. Ainda bem que você tem carro, né? Para se preocupar, ainda bem que você tem. A humanidade nossa fica mais visível quando nós nos aproximamos do Senhor. Quando alguém contempla a glória de Deus, começa a ter percepção da sua santidade, vê que Deus é santo. Foi assim com Moisés, com Abraão, com Jó, com tantos homens na palavra de Deus. Deus quer mostrar hoje a sua glória, para você perceber, puxa, esse pecado, Deus me ajuda a me livrar disso, dessas áreas da minha vida. Versículo 6 e 7. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja isso, tocou os seus lábios. Veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Mas quando temos intimidade com Deus, quando nós experimentamos a intimidade com Deus, isso vai ampliar o nosso anseio por purificação espiritual. Deus, eu preciso. E aí, às vezes, aquilo que antes nem te incomodava, algumas atitudes que nem te incomodava, já começam agora a fazer, isso te faz mal, você deseja sempre ser mais limpo, porque você é mais íntimo de Deus, você quer ser usado por Ele, aquilo que antes não fazia diferença nenhuma, parecia tão normal, hoje já te incomoda. E o fogo na Bíblia é descrito como um elemento purificador. Quando a Bíblia fala de fogo, está falando de purificação, algo que nos purifica. Para ser totalmente limpo, né? João Batista fala que era necessário nós passarmos pelo batismo de fogo. Tem o batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo, existe o batismo de fogo na Bíblia. Que é o que é? Quando você passa por situações, por exemplo, na sua vida, lutas, adversidades, sabe quando parece que vem tudo de uma vez? E é Deus permitindo isso. Para quê? Para tratar o teu caráter, porque o fogo purifica, limpa. E aí que muita gente abandona o Senhor, abandona os caminhos do Senhor. Eu me virei crente, me batizei e parece que ficou pior. Porque agora aquilo que nem te incomodava antes, agora isso começa, o fogo vem para purificar. E você tem que perseverar, passar por esse momento para ser totalmente limpo. E isso nos leva ao arrependimento. Você é precioso para Deus. Sua vida é como ouro para Ele, mas Ele precisa purificar. O ouro só tem valor
Ele só se revela esse valor do ouro após ter sido refinado pelo fogo. Isso é o arrependimento. Você está sujeito a passar por momentos difíceis, mas arrependa-se. Passe, seja purificado, deixe Deus te purificar. Hoje Deus deseja pôr suas mãos sobre nós. Quando você ouvir isso, Deus, eu quero ser purificado. Eu não vou resistir. Deixa Deus te tratar. Aumente a percepção do pecado na sua vida. Quando você começa a buscar Deus, você começa a perceber isso. A sua sensibilidade fica mais apurada. É o caso do jejum. Irmão, você não jejua para conseguir coisa. Irmão, preciso de uma vitória lá. Eu tenho um caso da justiça, eu vou jejuar. Aí você jejua. Aí você acha que Deus é aquela maquininha de refrigerante que você vai lá, coloca. Agora tem que ser o quê? R$10, eu acho, colocar as maquininhas de refrigerante. Vai lá e... Daí... Com a coquinha gelada. Tem gente que acha que Deus é a máquina. O dízimo é o jejum é a moedinha que você colocou ali. E aí Deus vai te dar aquilo que você quer. Não é assim. Não é assim. Mas ora a Deus e peça o que você precisa. Deus vai te ouvir. Tem dias que Deus vai dizer, não vou te dar. Tem dias que Deus vai dizer, talvez sim. Para que serve o jejum? É para você purificar. É para você matar a sua carne. Porque Deus fala com você sempre. Só que a nossa carne, nossa cega, não percebe. Aí Deus fala comigo, você ouve todo mundo, você ouve o WhatsApp, você ouve o amigo, a amiga, a cabeleireira, como é que é a menina, né? São psicólogos também lá, né? O pessoal vai fazer a unha, tal. Você ouve todo mundo, você ouve teu amigo, não sei o que tal, mas não ouve Deus. Deus está falando, você não ouve. Quando você jejua, quando você está em jejum, a tua carne fica, você abre mão daquilo que te agrada, daquilo que te satisfaz, você começa a ficar mais sensível às realidades espirituais. Ficava mais apurado, e aí você começa a perceber o que Deus está falando. Por isso que quando você jejua também, tem outro lado, né? Tudo aquilo que é de ruim você aflora, né? Quantas vezes você falou para a tua mulher, ou a tua mulher falou para você no dia que está jejuando, o que adianta jejuar, ficar desse jeito? Porque nunca, né? Só eu que falo para a Karina isso. Porque quando você ferve o negócio lá, a sujeira vem. Quando você está sob pressão, vem quem você é, o que você faz, tal. Por isso, busque essa intimidade, essa purificação, jejue, busque a Deus. Em último lugar, para encerrar, quando você tem intimidade, você se dispõe para o ministério. Chega no último versículo 8, então Isaías fala, eu ouvi a voz do Senhor clamando, a quem enviarei? Quem é ele de ir por nós? Pastor, eu vou. Deus, eu vou. Eu respondo o teu chamado. Quando você busca intimidade, você se dispõe a servir a Ele. Mas Deus não empurra ninguém. Deus não faz aquela historinha, né, que todo mundo um passo para trás e fica você lá de bobo. Deus não vai empurrar. Ele chama, a quem enviarei? Primeiro, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que precisamos estar com o Senhor. Contemplar a glória dEle, a santidade dEle. Depois nós passamos pela fase de reconhecer a Deus, reconhecer essa santidade, a glória do Senhor, reconhecer que precisamos, que somos pecadores e precisamos ser tratados nessas áreas da nossa vida. E aí depois vem o serviço. Eu creio que Deus nesses dias está nos levando nesse processo, contemplar a glória dEle nesses dias. Um Deus santo, 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 santo que nós servimos. Reconhecer nossos pecados e estar dispostos a sermos purificados. Não precisa esconder. Também não precisa ficar anunciando tudo que você faz, né? Ah, eu fiz isso. Ah, eu xinguei o juiz. Ah, não. É você e Deus. Se você sentir de abrir seu coração para alguém mais experiente, que vai te ajudar, você vai fazer isso. E quando você reconhece seu pecado, a humildade, esse arrependimento, Deus começa a te chamar. Opa, agora está pronto. E aí, quem vai me servir? Quem vai se levantar para pregar, para anunciar? E aí você pode dizer assim, Deus, eis-me aqui, eu quero estar nesse processo. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós queremos agradecer a Deus. E clamar por Ele. Clamar por Ele. Que você dê a sua resposta a Ele. Passe por esse processo e pode dizer, eis-me aqui, Senhor. Relembrando, quando eu tenho intimidade com Deus, eu tenho visão aberta. É o que aconteceu com Isaías. Eu experimento, tenho experiências pessoais.
Estou buscando essa intimidade. Eu vou ter experiências pessoais. Vai aumentar a minha consciência do pecado. Porque antes nem fazia diferença para mim. Agora isso já me incomoda. Isso começa a despertar em mim um anseio de purificação. Deus, eu quero deixar isso. Eu quero abandonar essa prática. Eu quero andar em santidade. Eu quero ser separado para o Senhor. Não é se comparar com os outros, é você com Deus. E isso vai despertar em você o maior desejo de servir a Deus. Pastor, não tenho sentido desejo de servir a Deus. Ixi, irmão, não vou dar conta ao contrário. Não tenho desejo nenhum de servir a Deus. Quero parar. Opa, será que eu tenho tido desejo de santidade, de purificação? Não, nenhuma. Será que eu tenho tido consciência do pecado? Não tenho tido nem experiências, não tenho nem intimidade. Jesus te chama nessa manhã para andar com Ele. Ele quer abrir seus olhos. Amém?